Tem um projeto na Câmara Municipal, que aliás foi retirado por pedido de vistas, de que deveria haver um monumento na Praça Francisco Barreto para homenagem às famílias Barreto e Marques, e um outro monumento de frente ao recinto para homenagear pessoas ligadas à festa do peão. É um assunto que teve polêmica na última sessão da Câmara, e aqui há um pedido em Barretos de que seja uma estância turística. E nós vamos tratar desse assunto em nosso programa hoje, logo de início, com a vereadora Paula Lemos, que hoje está aqui conosco. É um instante só e nós começamos a falar sobre esse projeto de lei. Seminovos você encontra em Wagner Veículos. Compra, venda, troca e financia. Com Wagner Veículos você faz o melhor negócio. Wagner Veículos é qualidade e bom atendimento. Rua Santa Rita, 770, no Alto Sumaré, em Barretos. Serralheria JB. Portões de estruturas metálicas. Portões a partir de R$ 1.250, completos com a qualidade que você precisa. Pagamentos facilitados no cartão ou boleto bancário. Visite nosso showroom, Rua 34, entre 39 por 41, Baroni. Informações 3322 8080. No Escritório Central, você prepara toda a documentação para isenção de IPI, ICMS e IPVA para pessoas com deficiência física e taxistas para compra de veículos. Escritório Central, Avenida 23, entre 22 e 24. Rapidez e confiança em seguros para veículos, residências e empresas. Escolha Vilaça Corretora de Seguros, onde você encontra também seguros de vida, previdência e de viagens. Rua 24, 1581, entre 13 e 15. Telefone 3322-3532. Manifestamos aqui de início nossa satisfação por a vereadora Paula Lemos ter aceito o nosso convite para esse encontro. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando. Nós, como representantes do povo, temos que buscar estar sempre próximo da nossa população, esclarecendo. E quero agradecer também e parabenizar, porque eu acredito que a Igreja Católica necessita, sim, estar próxima da política, para que a gente possa fiscalizar. Está na nossa Constituição que o poder emana do povo. Eu acredito que o povo tem que estar, sim, envolvido para que haja uma efetiva representação, porque eu acredito que é através da política que a gente consegue melhorar a vida das pessoas de uma forma mais ampla. O primeiro assunto que a gente gostaria de ter esclarecimentos da senhora é sobre uma coisa que parece que é até simples, a construção de um monumento de homenagem à família Barreto e à família Marques, e um outro de frente ao recinto Paulo de Lima Correia, em homenagem a pessoas, né, que se destacam na festa do peão. E aqui uma cidade que pleiteia, né, ser uma instância turística, mas é o assunto do momento, porque na última sessão da Câmara o prefeito apresentou um projeto que foi até retirado por pedido de vistas, e houve, parece que, um consenso de que não vai passar. Então, nós chegamos a ocupar, né, a tribuna da casa, porque eu sempre busco analisar os projetos com muita imparcialidade, muito compromisso com a nossa população, que eu busco bem representar. E, analisando esses projetos, nós entramos, sim, na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo para ver se esse era o único objeto que poderia ser feito. Afinal de contas, nós estamos falando aí de 415 mil, né? Nesses dois monumentos. E a contrapartida que a prefeitura deveria gastar 415 mil? Não, a contrapartida da prefeitura é 100 mil. Então, o governo repassa, né, esses 415 e a prefeitura tem uma contrapartida de 100 mil reais. Acontece que, numa cidade que tem tantas necessidades, onde a gente verifica aí, por exemplo, a nossa rodoviária, que precisa de reformas, que precisa aí de uma melhor reestruturação, quando nós temos um calçadão também, que necessita também de uma reforma, que são espaços que podem se tornar mais acessíveis, mais adequados, nós entendemos que construir monumento numa cidade que tem outras demandas é desnecessário. Quero deixar bem claro que nada contra as famílias que merecem sim todo o reconhecimento. Mas monumentos, o brasileiro eu não entendo que não é o momento adequado a gente
investir em monumentos, porque tem também, além dessa contrapartida, nós temos que pensar que esse monumento vai ter que ter um guarda para que não haja vandalismo, eles vão ter que ser limpados, e recentemente nós verificamos aí a situação que estava a nossa praça, com a quantidade de pombos, que precisou fazer um trabalho para limpar inclusive a praça. Então, assim... Até cortes na educação, saúde, né? Acabei de fazer um requerimento, uma situação gravíssima que nós estamos tendo lá no CEMEI Luiz Espina, onde existe uma parede rachada, uma sala de berçário, que é uma demanda existente em Barretos, que ainda não conseguiu suprir, mães que necessitam trabalhar e não têm onde deixar seus filhos após os 6 meses, né? E o berçário fechado, porque está rachado. Então, assim, não se reforma uma escola e vai se construir um monumento. Eu entendo, assim, que não souberam verificar as reais necessidades da nossa população, que não é o momento. A senhora acredita que esse projeto, então, não vai passar? Então, eu fui procurada ontem por algumas pessoas que me falaram que se o projeto não passar, porque no momento Barretos é um município de interesse turístico, ele ainda não é uma instância. E que se esse projeto não passasse, a gente teria dificuldades em se tornar instância. Então eu pedi para que eles colocassem isso no papel, baseado em quais artigos, para que a gente pudesse estudar. É óbvio que nós não queremos atrapalhar que nossa cidade se torne uma instância turística. Nós queremos verificar a possibilidade de se alterar, que se pegue esse dinheiro, invista-se na nossa rodoviária ou invista-se no nosso calçadão, para que a gente possa realmente ver uma qualidade de vida pro barretense e pro turista. E que esteja dentro dos objetivos do turismo também. Exatamente, porque tem que estar dentro do objetivo. Por exemplo, pode ser feito também um recap em alguma região da cidade que nós que andamos e convivemos sabemos o estado que estão as nossas ruas. Muito bem, e no próximo bloco nós vamos perguntar para a senhora sobre a questão desses gastos públicos, que licitações nos municípios, no estado ou até na União é muitas vezes um ralo, um sumidouro de recursos públicos. E há um projeto na Câmara para que essas licitações municipais sejam filmadas e gravadas. É o nosso próximo assunto, um instante só, e nós já voltamos. Artigos escolares e para escritórios você encontra com certeza na Papelaria do Estudante, com mais de 20 mil itens para bem atendê-lo, com rapidez e qualidade. Papelaria do Estudante, Avenida 29, entre 26 e 28. Telefone 3322-8252. O assunto do momento em todo o país é a questão da corrupção. Lava Jato, Mensalão e vários outros temas que abordam a propina e a corrupção em nosso país por parte de governantes e os corruptores. Um dos sumidouros de recursos públicos costuma ser nas licitações, né, de todo tipo, de toda espécie. Então, é o vereador Euripinho apresentou um projeto de lei para que as licitações municipais aqui em Barretos sejam filmadas e gravadas. Qual que é a opinião da senhora sobre esse projeto? A necessidade de haver mais transparência nos gastos públicos? Eu acredito ser de fundamental importância. Nós temos que dar essa satisfação, essa explicação para a população. Eu acabei de falar no primeiro bloco de que o poder emana do povo. Nós somos representantes da população. Infelizmente, o que nós verificamos no nosso país hoje é que muitas vezes as pessoas se apoderam desse poder como se fosse um poder pessoal, para os amigos, e se esquece que tem que ser uma visão missionária, uma visão de servir. Nós somos pessoas que temos que estar dispostas a servir a nossa população de forma transparente. Então, tudo que vem ao encontro da transparência, da prestação de contas para o povo, que é o verdadeiro dono desse poder que a gente está para representar, sempre terá o meu voto favorável. Nós só estamos com uma questão porque entende-se na Câmara que pode gerar gastos e daí teria que ser um projeto, seria um projeto que o prefeito teria que remeter. Mas isso está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, mas com relação ao mérito da necessidade de transparência é essencial. Eu sou advogada de formação
E nós temos aí na Constituição também que toda administração tem que seguir 5 princípios básicos. E eu lembro quando eu estudava na faculdade de Direito, meu professor ainda falava, vocês nunca vão esquecer, porque é o LIMP. Então, se você limpar realmente, seguir os 5 princípios, você fará uma administração voltada para o povo, que é a legalidade. Um administrador tem que fazer as coisas dentro da lei. A impessoalidade, não tem que olhar para a pessoa, fazer de uma forma que todos possam ser atendidos de forma isonômica, de forma impessoal. A moralidade, que a gente sente tanta falta hoje em dia. A publicidade, que aí envolve até essa questão da transparência. Publicar os atos, dar transparência, dar conhecimento da onde está sendo gasto aquele dinheiro. E a eficiência, que muitas vezes a gente também não verifica no poder público e é o que eu sinto, infelizmente, nessa administração. A sentiu que os vereadores lá parece que estão aprovando essa medida ou mais essa atitude de filmagens e gravação. Com certeza, eu acredito que toda a Câmara, com relação ao mérito, aprova sim. Eu acho que há necessidade de uma união em prol de todos esses princípios, dessa transparência. Mas acontece que tem, Paula Lemos, essa questão do vereador que é de oposição, que é de situação. O vereador ele tem que fiscalizar, é uma função do vereador, né? Mas às vezes ser de oposição sofre uma retaliação, é vista como adversário, inimigo, não é? Infelizmente a gente ainda sofre algumas questões que as pessoas não analisam, que nós estamos lá, como eu acabei de dizer, para representar o povo. Tudo que é do interesse, da vontade da nossa população, nós devemos aprovar e aprovar com tranquilidade. Recentemente eu ocupei a tribuna da Câmara e falei, ali é a casa do povo. Não nos esqueçamos do voto que nós fizemos quando a gente assume um mandato. É importante que a gente vá ao encontro das necessidades. Eu reforço sempre essa questão que eu falo que eu sou uma vereadora independente, não sou uma vereadora de oposição. Nós temos que trabalhar para a população. O que é bom para a prefeitura, nós votamos com tranquilidade. Para a prefeitura no sentido de prefeitura, de ente público, que vai favorecer a nossa população. Tanto que o ano passado eu apresentei também inúmeras emendas em projetos do prefeito para que pudessem ser melhorados. Agora, nessa semana, nós também apresentamos para a parceria público-privada que está sendo implementada no município, seja algo que não coloque em risco as nossas finanças. Foram 7 emendas, todas aprovadas. Foram 7 emendas, por quê? Um gestor, ele tem que ter essa visão de planejamento, de que você tem que planejar a curto, médio e longo prazo. Então, eu acredito que um bom gestor é aquele que olha a sua realidade, mas também olha para o futuro e busca fazer as coisas de uma forma que vá atender aos anseios da nossa população. E um outro assunto do momento, e muito preocupante, inclusive está na Justiça, é a questão do reajuste da água. 21,43%, um índice bem acima da inflação oficial, e que nós também precisamos entender melhor, porque isso aí vai penalizar demais a população mais pobre da nossa cidade. É o assunto do próximo bloco, nós já voltamos. Do básico ao acabamento, escolha Comap. Todo mês com ofertas especiais. Pisos, revestimentos, porcelanatos, tudo em até 6 vezes no cartão. Construa mais barato com a Comap. Rua 36, esquina da Avenida 47. Telefone 3321-0200. Voltamos com o programa Fé e Cidadania, ligado às pastorais sociais, segundo a doutrina social da Igreja, e sempre procurando os interesses reais da população. E, nesse caso, o assunto SAAI está no momento, porque esse reajuste de 21,43% que estava programado para valer a partir do próximo mês de abril, agora se encontra na Justiça. Como que está o SAAI nos últimos anos? Esses reajustes estão sendo mesmo necessários? O que é que está acontecendo para um índice tão alto em relação à inflação oficial? Então, eu fico muito feliz de estar podendo falar sobre essa questão com a nossa população. Por quê? Porque eu sou uma vereadora que
sempre me busco me inteirar de toda a situação. E desde o ano passado, quando o senhor prefeito quis aumentar em 24,5%, nós fizemos questão de fazer um levantamento. O atual prefeito, ele está em reeleição. No seu primeiro mandato, o superintendente Silvio, que está até o presente momento, ou seja, a mesma pessoa desde 2013, ele fez uma reportagem, e eu fiz questão até de anotar aqui, que ele falou que na época, em 2013, se houvesse um reajuste de 49%, o SAI recuperaria sua capacidade de investimento. Foi essa a declaração dele em 2013. Quando, em 2017, eles pediram um reajuste de 24,5%, né, que eles falaram que iam fazer, eu fui verificar quantos reajustes tinham sido feitos de 2013 a 2017. E somando, dava um reajuste de 81,42%. Ou seja, mais de 30% a mais do que ele tinha falado que era necessário para investimento. Nós não estamos verificando aí o senhor prefeito fazer grandes investimentos na cidade a fim de justificar tamanho aumento da nossa água, que a nossa água não é barata. O senhor foi em outras cidades, por exemplo, o meu marido é de Altinópolis, que é uma cidade aqui do estado de São Paulo, lá a água é bem mais barata. E nós fomos, então, nos inteirar a respeito do assunto. Uma das questões, por exemplo, que nós não podemos deixar de falar para a nossa população, é que a lei federal, ela determina que o usuário, ele tem que ser ouvido quando há um reajuste nesse valor. E nós não verificamos isso em 2017, onde apareceu pouquíssimas pessoas para audiência pública, e em 2018, eles marcaram a audiência pública num horário comercial. Não houve publicidade adequada, eu entendo aí, até falando daquele princípio que eu falei, da publicidade, porque eu mesma, como vereadora, fiquei sabendo no período da manhã, quando saiu no jornal. Então, se gasta-se tanto em publicidade na Prefeitura de Barretos, na hora que ela tem que ser feita para ir ao encontro da população, não foi feito. Não houve divulgação para ver um melhor horário, não houve uma discussão para ver um horário onde pudesse ser discutido. O prefeito agora, vereadora, ele está dizendo que se não acontecer esse reajuste, vai faltar água aqui na cidade. Nós corremos esse risco? Eu acho lamentável o senhor prefeito fazer esse tipo de colocação, tendo em vista o que eu acabei de colocar para o senhor, que já houve um aumento de 81,42%. Se nós somarmos os 6% que houve no ano passado do reajuste inflacionário, então, na verdade, nós tivemos já um reajuste de 87%, e contando que agora nós vamos ter um reajuste em torno de 3% da ordem judicial, então nós vamos ter um aumento, desde quando ele ingressou como prefeito, um aumento de 90%. Nenhum salário de nenhum cidadão aumentou nesses 5 anos que ele governa esse valor. E esses loteamentos que em Barretos tem tantos, pode ser uma das causas que haja maior consumo de água e por isso... Olha, todas as pessoas que estão consumindo água, elas estão pagando. E eu estive numa audiência pública agora, falando sobre o exercício de 2017, para a população entender. Nessa audiência, fala-se assim, olha, o SAI esperava arrecadar X, quanto que ele conseguiu? O SAI, ele esperava arrecadar 35 milhões. Ele arrecadou 35 milhões e 400 mil, ou seja, 1,2% a mais do que ele esperava. 400 mil a mais do que ele esperava. Então, não dá essa argumentação que não vai, que vai faltar água. Para mim, o que falta é administração. Até porque, só complementando a questão dos loteamentos, quando os loteamentos são aprovados pela Câmara, o superintendente do SAI, ele assina um documento falando que o SAI tem condição de fornecer água para esses loteamentos. Então, agora ele não pode querer penalizar a população se ele próprio já garantiu que nos loteamentos haveria água. E nós estamos falando aí de um aumento em 7 anos de 90%, considerando a decisão judicial. É um aumento bem razoável. O que eu sinto mesmo é que está tendo uma má administração. Aguardemos, então, a posição da Justiça, né, porque a causa está aí tramitando. Bom, a mulher, né, na política ainda tem pouca representatividade. A senhora é a única vereadora, né, na atual legislatura. É o assunto que nós vamos abordar em seguida.
Propaganda eficiente e com excelente custo-benefício é na Lombartes Comunicação. A Lombartes Comunicação põe sua propaganda nas ruas, em bus doors do transporte urbano, nos televisores dentro destes ônibus que transportam milhares de passageiros por dia e mais 8 televisores no terminal de integração. Bus doors, TVs nos ônibus e no terminal e TV corporativa é com a Lombartes Comunicação. Ligue 99122-1823. Nós acabamos de comemorar mais um Dia Internacional da Mulher. E aqui em Barretos nós temos a vereadora Paula Lemos como a única representante feminina no Legislativo. Talvez ela nos possa explicar qual que é o perfil da eleitora barretense, por que as mulheres não conseguem, não procuram. Qual é o motivo, né, de elas não estarem ocupando cargos no Executivo, nas secretarias municipais ou mesmo lá no Legislativo? Eu, fico muito feliz de poder estar representando as mulheres, mas eu entendo ainda que nós estamos num processo. Ainda há necessidade de se fazer o empoderamento da mulher. O empoderamento não é empoderamento de poder, mas o empoderamento de representatividade, de ter voz na sociedade, de ter conhecimento. Eu fiz questão de trazer, eu sabia, né, que a gente poderia estar falando sobre esse tema, ainda mais no mês de março, né, que comemora a mulher. Saiu recentemente uma pesquisa da FGV que ele realizou de 2009 a 2012. E é uma situação que nos preocupa muito. O que eles constataram? Que metade das mulheres estavam fora do mercado de trabalho 12 meses após o início da licença maternidade. Ou seja, nos é garantida a licença maternidade por 4 meses hoje para CLTistas, né, com a possibilidade de estender por 2 meses, inclusive com o governo incentivando através do programa Empresa Cidadã, aquela empresa que estende para 180 dias, porque a Organização das Nações Unidas reconhece que é essencial que a criança se amamente exclusivamente só com a alimentação materna, né, com leite materno. Só que o que acontece? Você dá esse direito para a mulher, ela exerce, mas posteriormente, a passada a licença, muitas vezes elas são demitidas, algumas vezes elas não conseguem se manter. Porque eu, uma experiência própria, de vivência própria, tenho um filho de 2 anos. A criança exige, sim, uma atenção, um cuidado, ficando doente, você tem que dar. Só que nós precisamos mudar essa mentalidade. Por exemplo, um dos fatores que as mulheres acabam saindo é a questão financeira. Elas não conseguem pagar uma babá. E hoje ainda é uma realidade no nosso país que mulheres ocupando os mesmos cargos, a mulher ganha menos que o homem. E não existe essa equiparação mesmo, né, dos salários de um homem com uma mulher. Essa equiparação que é importante, porque se você está exercendo a mesma função, com a mesma qualidade, você tem direito de ganhar igual. Mas e a mulher na política barretense? Por quê? A mulher na política barretense, eu entendo que é exatamente um dos fatores. Nós precisamos ter conhecimento, a política, de uma forma geral, no Brasil como um todo, não só em Barretos, mas no Brasil como um todo, nós somos um país com menor representatividade feminina comparado mundialmente. O Brasil tem essa dificuldade de representatividade feminina. Eu acredito que também associada a essa questão da corrupção que está envolvida a política, quando se fala em política, se fala em corrupção. Eu mesmo, muitas vezes a gente fala, eu sou vereadora, né, estou vereadora, não sou, estou vereadora, né, porque é algo temporário, eu sou advogada, mas quando você fala que é vereadora, já vem aquela conotação, política, as pessoas têm essa pecha. Só que eu falo que a gente não pode ter medo dessa pecha, a gente tem que estar na política, porque a política precisa de pessoas engajadas, comprometidas, que, como eu disse no início do programa, é onde nós vamos ter condições de realmente melhorar o número de pessoas, da vida das pessoas de uma forma geral. Através de uma política pública adequada, você atinge o número maior de mulheres, só para o senhor ter uma noção. Com relação com esses dados, foi apresentado
agora no governo federal por uma senadora mulher, que viu esses dados e ela apresentou uma emenda constitucional. Para quê? Para que garanta que a mulher fique 6 meses com a criança, saia de 4 para 6, são 2 meses. O pai, que tem direito à licença paternidade, só por 5 dias, que ele passe para 20, porque nós precisamos compartilhar a educação dos nossos filhos. É homem e mulher, nós precisamos trazer para esse conjunto, no início, quando chega uma criança nova na casa, a necessidade de toda a família se inteirar com aquela criança. Então, a mulher ela tem essa condição de dar essa representatividade. Nós somos um número maior na sociedade, mas ainda não conseguimos essa representatividade. Mas eu acredito que nós chegaremos lá, com essa conscientização, com essa politização, né, e com essa questão de buscarmos mulheres sérias que busquem fazer um trabalho honrado, voltado para o povo, para o bem comum. Para o bem comum. Olha, temos muitos assuntos, mas não é possível nós continuarmos hoje. Agradecemos demais a sua presença aqui no nosso web programa e está sempre às ordens para mais esclarecimentos. Muito obrigado. Eu que fico feliz, quero mais uma vez agradecer, Lombardi, pela oportunidade. Estarei sempre disposta a vir aqui, porque é o que eu falo, a gente tem que estar próximo ao nosso povo e através de pessoas sérias, que realmente querem discutir a nossa sociedade, que querem discutir políticas públicas em prol da nossa população. Muito obrigado, e o nosso programa Fé e Cidadania sempre trazendo assuntos de interesse para toda a população. Até mais.